Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso dedicado a estudar a termodinâmica básica. Nós estávamos, durante a aula anterior, fazendo uma breve revisão de análise real, cálculo diferencial e cálculo integral, para então, após esta breve e resumida revisão, analisarmos funções termodinâmicas, variáveis termodinâmicas, o comportamento das curvas, primeiramente da curva denominada isoterma, e em seguida da curva denominada diabática, e como então, a partir do cálculo diferencial integral, como nós vamos dispô-las geometricamente em um espaço bidimensional do tipo pressão versus volume. Então, retomando a nossa revisão, aqui eixo Y está associado à função, as projeções sobre o eixo Y estão associadas à função seno, as projeções sobre o eixo X estão associadas à função cosseno, e as projeções deste raio sobre uma reta imaginária, por assim dizer, que tangencia este círculo, essa circunferência, neste ponto em particular, está associado, relacionado com a função tangente. Muito bem, e nós sabemos que a derivada está associada à tangente da curva, da reta que tangencia a curva no determinado ponto x subíndice 0. Isso implica que a medida, vamos aqui analisar, se o ângulo alfa está maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90 graus, isso implica que o seno é positivo, o seno de alfa é positivo, o cosseno de alfa também é positivo, e isso implica que a tangente de alfa é positiva. Isso implica, por conseguinte, por consequência final, que a derivada de f de x é positiva. Muito bem, então, vale destacar que quando alfa é igual a 0, quando alfa é igual a 0 grau, então seno de 0 grau é igual a 0, cosseno de 0 grau é igual a 1. Então, por definição, a tangente de alfa é seno, a tangente de 0 grau é seno de 0 grau dividido por cosseno de 0 grau, isso é 0 dividido por 1, que é igual a 0. E, portanto, a derivada associada é também igual a 0. Muito bem, continuando. Em caso de nós admitirmos, por exemplo, alfa igual a 90 graus, então seno de 90 graus é igual a 1 e cosseno de 90 graus é igual a 0, o que implica que a tangente de 90 graus é seno de 90 graus dividido por cosseno de 90 graus, isso é 1 dividido por 0, que tende a infinito. Que tende a mais infinito. Isso implica que a derivada de f de x em relação a x tende a mais infinito, ou seja, diverge para o infinito. Esse resultado não interessa do ponto de vista das análises laboratoriais, experimentais, de caráter fenomenológico. E, então, muito bem, então isso indica que à medida que esse ângulo alfa aumenta de 0 para 90 e se aproxima de 90 graus, então este ponto vai se elevando, vai se elevando, vai se elevando, vai se elevando e tende a mais infinito. Agora vamos analisar quando o ângulo alfa é maior do que 90 graus e menor ou igual a 180 graus,
Isso implica que seno de alfa é maior do que zero e cosseno de alfa é menor do que zero, uma vez que o eixo y está associado à dinâmica da função seno, ao passo que o eixo x está associado à dinâmica da função cosseno. E, portanto, implica que a tangente de alfa, seno de alfa dividido por cosseno de alfa, o seno de alfa é positivo, ao passo que o cosseno de alfa é negativo, isso gera um número negativo. Ou seja, também implica, por consequência, por conseguinte, que a derivada é negativa. Muito bem, então aqui nós teríamos um determinado ângulo cuja projeção ocorre no semi-eixo negativo, aqui proveniente de menos infinito até mais infinito, nesse sentido, passando pelo nível zero, aqui, o nível zero em relação ao eixo y. Muito bem, então qualquer ângulo aqui, neste quadrante, no segundo, este é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então no segundo quadrante a tangente é negativa e vai crescendo, não é? Então a partir do momento que ela se aproxima de 180 graus, ela tende a zero. Muito bem. Então vamos calcular quando alfa é 180 graus. Quando alfa é 180 graus, seno de 180 graus é igual a zero, cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Isso implica que a tangente de 180 graus é igual a seno de 180 graus dividido por cosseno de 180 graus, isso é igual a zero dividido por menos 1 é igual a zero necessariamente. Então a derivada em relação a x é igual a zero. No terceiro quadrante, quando o ângulo é maior do que 180 graus e menor ou igual a 270 graus, então nós temos, nesse caso, o seno de alfa menor do que zero, o cosseno de alfa menor do que zero. Isso implica que a tangente de alfa, que é definida como seno de alfa por cosseno de alfa, essa tangente é maior do que zero, uma vez que ambos os termos são negativos. Isso implica que a derivada, nesse caso, é positiva também. No caso de alfa igual a 270 graus, nós temos seno de 270 graus igual a menos 1 e cosseno de 270 graus igual a zero. Então nós temos tangente de 270 graus igual a seno de 270 graus dividido por cosseno de 270 graus, isso é igual a menos 1 dividido por zero, que é igual a menos infinito, diverge para o menos infinito, o que implica logicamente que a derivada, evidentemente que a derivada em relação a x tende a menos infinito, diverge evidentemente e notoriamente para o menos infinito. Analisando o quarto quadrante, alfa maior do que 270 graus e alfa menor ou igual a 360 graus, completando a volta, o ciclo, fechando o ciclo, completando o primeiro ciclo, o ângulo de 0 grau, de acordo com a trigonometria do círculo, coincide geometricamente no espaço euclidiano de duas dimensões e no sistema de coordenadas cartesiano com o ângulo de 360 graus. Trata-se de uma análise matemática a ser realizada com base em outra teoria associada à topologia, e a teoria de topologia, teoria de matemática de topologia, teoria de matemática de variedades matemáticas, onde nós teríamos então uma degenerescência matemática associada a este ciclo trigonométrico, no caso da trigonometria do círculo. Dando prosseguimento aqui, então, o seno de alfa, nesse caso, é negativo. O seno de alfa é negativo, ao passo que o cosseno de alfa é positivo. No quarto quadrante, tangente de alfa, portanto, seno de alfa dividido por cosseno de alfa é negativa também, uma vez que o seno é negativo, o cosseno é positivo, negativo dividido por
positivo é igual a negativo. Isso implica por consequência, que a derivada f de x em relação a x é negativa também. E por fim, aqui alfa igual a 360 graus, que é equivalente geometricamente a alfa igual a 0 grau. Mais uma vez aqui nós temos seno de 360 graus, que é igual ao seno de 0 grau, é igual a 0. O cosseno de 360 graus é igual ao cosseno de 0 grau, que é igual a 1. Nós temos então tangente de 360 graus, que é igual a tangente de 0 grau, que é rigorosamente igual a 0. Isso implica que a derivada correspondente, a derivada em relação a x correspondente também é igual a 0. Em outras palavras, se o ângulo aumenta de 0 a 90 graus, se aproxima de 90 graus, a tangente aumenta, o valor da tangente aumenta tendendo para o infinito e, portanto, a derivada também aumenta e tende ao mais infinito. Quando trata-se de um ângulo entre 90 e 180 graus, então nós temos a tangente sendo medida e projetada no semi-eixo negativo, aqui no semi-eixo negativo da reta tangente, e portanto se varia de 90 para 180 graus, então vem do menos infinito se aproximando do zero. Muito bem. No terceiro quadrante, considerando o sentido anti-horário de evolução do ângulo na trigonometria do círculo, o terceiro quadrante, a variação de 180 para 270 graus projeta no semi-eixo positivo da reta tangente, aumentando de 0 para infinito, para mais infinito. E no quarto quadrante nós temos de 270 graus para 360 graus, completando o ciclo trigonométrico. Nós temos certamente aqui a tangente variando de menos infinito no semi-eixo negativo da reta tangente, variando do menos infinito para o zero. Então, agora, nós recordamos do nosso segundo grau, primeiro ano do segundo grau, segundo ano do segundo grau, terceiro ano do nosso ensino médio, no qual nós estudamos funções e funções trigonométricas, especialmente a trigonometria do círculo, não esquecendo e sempre recordando que a matemática também apresenta a trigonometria da hipérbole. Círculo e hipérbole são cônicas estudadas no contexto da geometria analítica, e vale ressaltar que nós também estamos disponibilizando e ministrando um curso concomitantemente de geometria analítica disponível na nossa página no YouTube, página esta sediada e hospedada na plataforma do YouTube, intitulada Professor Damião Beira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Pois bem, vamos, com base nesta análise, vamos retomar para o nosso curso, para a nossa discussão sobre o comportamento da evolução termodinâmica do tipo isotérmica e da evolução termodinâmica do tipo adiabática. Retomaremos então durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.